noite escura. A câmera se aproxima lentamente. Você ouve um sussurro vindo da própria Bíblia. Mandamentos, leis de morte, sangue aspergido como cura. O terror não está nos filmes. Está nas páginas do livro que dizem ser sagrado. E é nesse cenário sombrio que surge ele. Jason Ferrer, ex-pastor, hoje ateu militante, autor do polêmico livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Ao lado dele, Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa, desvendando os horrores escondidos nas Escrituras. Juntos, eles revelam a face cruel de um Deus supersticioso, contraditório e sanguinário, questionando se realmente existe moralidade ou apenas medo e manipulação. O que você ouvirá agora não é ficção. É parte do texto que até hoje está exposto em praças públicas como se fosse lei moral. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A ideia, na verdade, é passar para vocês que, veja, Deuteronômio, capítulo 13, versículos 6 e 10, é morte, pena de morte para qualquer pessoa que mudar de religião. Aí eu pergunto, será que você, do outro lado, que mude de religião, você que era espírita, hoje você é assembleiano, saiu da Assembleia e foi para Testemunha de Jeová, ou da Testemunha de Jeová você foi para os Mórmons? Quer dizer que qualquer pessoa que chamar você para ir para uma outra religião, que não seja essa de Javé único, né, do monoteísmo de Moisés, você receberá pena de morte? Como é que eu vou explicar isso para uma criança que está em formação cognitiva? Fala para mim isso. Não, é pior que isso ainda. Cognitiva. É pior que isso. Por exemplo, o que essa passagem que o Jason está trazendo, está falando, galera, é basicamente o seguinte: você está lá na sua casa, chega seu filho, a pessoa que você mais ama no mundo, ou a sua mãe, tá? Para quem não tem filho, chega sua mãe e seu filho, as pessoas que você mais ama no mundo. E essas pessoas falam assim: olha, fui no terreiro, achei legal, baixou o caboclo lá, achei maneiro e tal. Você gostaria de ir lá visitar? Na mesma hora, você deveria ser o primeiro a pegar uma pedra. Essa pedra você deveria lançar contra a cabeça do seu filho e da sua mãe e convidar o povo a fazer o mesmo até que os dois morressem. Não é isso que está aí, Jason? Exatamente, é o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 13. Então, assim, pessoal, a ideia é que faça vocês refletirem. Eu sei que muitos de vocês que nos ouvem já conhecem esses textos, porque a gente bate nesses textos o tempo todo, mostrando que Deus, o Deus, suposto Deus, que inspirou Moisés, não foi nada onisciente. Porque se Deus fosse, de alguma forma, onisciente, ele garantiria qualidade de vida e uma moralidade superior para aquelas pessoas que viviam naquela época. Mas isso ele não deu. Ao contrário, ele levou uma ciência, por exemplo, uma ciência obsoleta, como diz Levíticos, capítulo 14, sabe como é que é, Antônio? Como é que Deus tratava a hanseníase, a lepra? Deixa eu lembrar aqui. Ele afastava as pessoas e deixava elas isoladas. É um Deus fraco que não tem superpoder, né? Não só isso, mas o tratamento para a lepra que os sacerdotes receberam divinamente, né? A medicina dos céus era que a pessoa recebesse, ela comprasse, tinha que comprar um animal, depois mata esse animal, Levítico 14, se não me falha a memória, mata esse animal, o sacerdote vai colocar o sangue desse animal atrás da orelha direita do doente. Olha a sabedoria divina, porque Deus deu sabedoria aos médicos. Não, a sabedoria está lá em Levítico 14 para curar a hanseníase. Tem que colocar 7 vezes na orelha direita, tem que pingar 7 vezes no dedão do pé direito do paciente e aspergir o sangue 7 vezes num cliente, num paciente, 7 vezes, e depois tem que colocar nos umbrais da porta o sangue, deixar o cliente de molho nesse sangue por aproximadamente 7 dias, ele volta, tem que raspar a cabeça da pessoa por completo, isso Deus dando solução para a hanseníase.
no Antigo Testamento. Então, o cliente voltava agora com a cabeça raspada, se a doença não tivesse sido curada, ele tinha que comprar outro animal, porque aquele já não servia, aspergir o sangue novamente, para ver se Deus, então, poderia curá-lo. Caso contrário, não fosse curado, ele era mandado para uma favela onde só tinha, um gueto, na verdade, onde só tinha leprosos, onde a vida era completamente indigna de se viver naquele local. Como muitos e muitos historiadores disseram como é que era o gueto e a favela dos leprosos, né? Então, assim, para uma pessoa hoje abrir a boca para dizer que Deus deu sabedoria aos médicos para fazer uma cirurgia, sabe, como as de hoje, é Deus colocando a mão, isso é dissonância cognitiva, meu irmão. Não tem outra coisa. Não tem como pensar nisso, entende? Então, assim, Antônio... Olha essa passagem aqui, só para a gente estar nesse tópico ainda, ó. Levítico 13. Também as vestes do leproso em que está a praga, então vê que eles sabem que tem uma praga ali na roupa e na pessoa, né? Serão rasgadas e sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, imundo está. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Aí eu pergunto, só esse texto aqui já não era para deixar a pessoa ateia em relação a esse Deus? Que Deus de bosta é esse que não consegue curar uma lepra, cara? Tem que afastar as pessoas. Porque você vê que uma coisa interessante, Antônio, é que as pessoas leem a Bíblia, mas elas leem com a lente da fé, não com a lente do bom senso e da crítica. Porque desde quando a pessoa observar a Bíblia com o senso crítico ligado, com o bom senso, ela vai dizer, peraí, um minutinho só. Depois, capítulo 14, é só você abrir o capítulo 14 aí. Depois falou o Senhor a Moisés. Está escrito isso. Então, quem foi que deu aquela medicina? Foi o próprio Senhor, com S maiúsculo, a Moisés, o seu legislador, dizendo: esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação será levado ao sacerdote. E aqui ele conta, ele monta tudo. Então, quer dizer, essa medicina que eu pergunto para você do outro lado. Quem é a pessoa hoje que está com uma hanseníase ou com a extinta doença chamada lepra? Você está me ouvindo aí, Antônio? Tá legal? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Então, qual é a pessoa que hoje está com a extinta lepra, a hanseníase, e ela corre para se purificar tomando 2 aves, é só você pegar o capítulo 14 de Levítico, pegando 2 aves vivas, limpas, e pau de cedro, carmesim e isopo. Mandará também um sacerdote que se degole uma ave, degolar uma ave para curar hanseníase. Espera aí. Num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro, o carmesim e o isopo, e o molhará com ave viva no sangue da ave que foi degolada. Que coisa nojenta! Ai, acabou, sabe? Então, sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá, versículo 7, aqui, ó, jogando, imagina, Antônio, o que é o... Chega na rua e fala assim, eu vou te falar um ritual aqui. Aí você fala esse ritual, aí vai dando a entender que é da Umbanda Candomblé, né? A pessoa vai falar, caraca, isso aí é Umbanda Candomblé. Aí depois você falar que isso é da Bíblia, né? A pessoa não vai acreditar que isso é na Bíblia, né? Ô Jason, só para somar isso daí, você já viu aquele caso absurdo que quando o marido ele desconfiasse que a mulher traiu ele, se eu não me engano tá em Números 5, o cara desconfiou que a mulher, ela nem tem prova nenhuma não, só desconfiou que a mulher traiu, aí levava a mulher até o sacerdote. Vou até compartilhar aqui o texto na tela, que a gente lê junto aqui. Aí o sacerdote ia dar uma água podre para a mulher, olha só, Números 5, 27. Se ela houver se contaminado, ou seja, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, com o ventre estéril, se tornará uma maldição no meio do seu povo. Então está dizendo aqui
que se a mulher tomasse essa água podre, essa água com terra ali, sabe lá o que tem naquela água, aí se ela inchasse, se ela passasse mal, aí é que ela traiu. Olha a metodologia que estava sendo usada para detectar fidelidade ou infidelidade. Agora, se a mulher ficasse bem, é que ela é inocente. Tu tá entendendo isso, meu irmão? Tu tá entendendo isso? Porque esse é um Deus onisciente. Estou entendendo perfeitamente. Não é uma loucura isso aí que você acabou de falar, de pegar o sangue, espargir na pessoa para curar a doença, e agora, para descobrir se a mulher traiu o cara, tem que tomar água com maldição. Isso faz sentido? Então você... Não faz sentido, porque isso mostra um Deus supersticioso, Antônio. Quer dizer, há superstição no próprio Deus. Esse povo aqui é evidente, é claro, que não tem Deus nenhum por trás dele, mas supomos que haja um Deus por trás, esse Deus é supersticioso. Assim como, por exemplo, quando havia secas, né, você lembra, né, a Bíblia falando que quando havia secas, tempestades, fome, Deus pedia sacrifícios humanos. Como pediu, por exemplo, que se sacrificasse sete filhos, os sete descendentes filhos de Saul diante do sol, os descendentes de Saul diante do sol, para que cessasse a praga sobre Israel. Então, quer dizer, você vê que é uma nação com um Deus supersticioso, o Javé, filho de El, né? Irmão de Baal, irmão de Anat, né? Filho de Asharat, com El, dentro de um panteão. Aí você entende que, na verdade, nós estamos diante de divindades que foram formadas, que foram construídas ali no Levante, que foi construída ali na Idade do Bronze, na Idade do Ferro, e que aqueles personagens, como, por exemplo, Abraão, Moisés, lá atrás ainda, Adão, Eva, Sete, Caim, Abel... Nada dessas coisas foram verdades, foram mitologias que se construíram, que foram copiadas, tantas outras coisas, e depois assumiram um Deus para si. Esse Deus, por exemplo, antes era o povo era de uma ala da monolatria, do enoteísmo, do politeísmo, certo? Ao lado do sul, do norte de Israel. E as pessoas viviam dessa forma, cultuando a vários deuses, inclusive o maior concorrente de Javé, que era Baal, o irmão dele. Quando ele... Tá me ouvindo bem aí? Sim. Aí a gente vê que coisa, cara. Aí você vê que quando ele divide todas aquelas nações, todas aquelas terras e todos aqueles povos, ele pega o povo de Israel e dá para Javé. Mas Javé não fica satisfeito só com o povo de Israel. Aí ele coloca o povo de Israel para destruir os fiéis do seu irmão, acabar com todas aquelas pessoas, todos aqueles cananitas, todas aquelas cidades e povos e tribos dos cananeus, dos jebuseus, né? Dos heteus, parece quase ateus, né? Quase ateus. Quer dizer, quase ateu. Aí o que acontece? E aí você vê que Javé está com raiva, está com ciúme, você vê que ele está o tempo todo estressado, você percebe que ele tem superstição, ele é ansioso, ele tem depressão, ele chora, ele sente maldade, sente raiva, certo? Porque ele quer destruir o seu irmão Baal, ele quer que o reino do norte e o reino do sul se una a ele. Aí o que acontece? Então começa a juntar-se, então, começa a criar vários códigos de que agora é proibido você ter outro Deus além de mim. Cuidado, não tenha outro Deus além de mim. Mas depois ele diz que ele é sozinho. Eu não entendo isso. Ele dá, não tem outro Deus além de mim, mas ó, depois ele se revela para o segundo ou para o terceiro Isaías e diz, ó, não existe outro Deus além de mim, eu sou único, viu? Quer dizer, então você vê que a cabeça daquelas pessoas começa então a criar leis para gerar pena de morte, gerar terror psicológico, gerar medo nas pessoas, para que elas não possam chegar-se a outros deuses. Então começa então um grande levante, né, para gerar o monoteísmo, para que Javé seja um Deus
sozinho para todo Israel e que esse monoteísmo se instale para todo mundo e leva essa ideia de Moisés para todas as pessoas, a ponto de todos os joelhos nos céus e na terra tenham que se render a esse sistema do qual Moisés criou. Olha que bonito, olha que lindo uma coisa dessa. Você sabe uma coisa que é muito bizarra nessa questão aí dos mandamentos? É que um dos mandamentos é não matarás, que muitos tentam falar assim, não, mas ali é não assassinarás, não é isso? Uhum. Aí, olha que interessante, se é não matarás, não assassinarás, você pode pegar qualquer professor seu, Jason, de direito, né? E quando eles falarem isso, que os 10 mandamentos é base das nossas leis, você fala assim, ó, lá nos 10 mandamentos tá assim, ó, não assassinarás. O que Moisés faz assim que ele desce com as tábuas com o próprio povo? Tu lembra? Degola as pessoas, acaba com todos. Exatamente, mata, olha aqui, ó. Os levitas fizeram conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 do povo. Então Moisés disse, hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois cada um se pôs contra o seu filho e o seu irmão, de modo que ele os abençoou nesse dia. Então, Deus abençoou aqueles que mataram os filhos e os irmãos. Mas não estava lá nos 10 mandamentos, não assassinarás? Então tu vê, é uma parada tão bizarra, o negócio é tão bizarro, que nem o próprio Deus consegue cumprir aquilo que está escrito. Aí você trouxe essa questão do Deus ser onisciente, né, onipotente, essas coisas. Olha aqui, uma outra passagem, que só da pessoa olhar, ela vê que não faz sentido, né? Você falou dele se vingar e tal. Olha aqui, ó. Jeremias 3, 6, 7. Isso aqui quem gostava muito de trazer era o monoteísta, né? Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez Israel, a infiel? Subiu em todo monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante a fim de prostituir-se. Isso aqui, Jason, tá ligado em adorar a outros deuses, tá? Quando se fala em prostituição, você muito bem sabe, é adoração a outros deuses, como você estava explicando. Então, complementando o que você falou, olha se isso aqui é um Deus super poderoso e não é só um conceito humano. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora Judá viu essas coisas. Como que um Deus, ele pensa que a nação infiel que está se prostituindo para outros deuses vai se arrepender e ele se vê enganado e ela não se arrepende? Como é que Deus está se surpreendendo aí? Isso faz sentido? Não, nenhum sentido. E eu creio que não faça nenhum sentido para qualquer leitor da Bíblia. Só que como as pessoas leem a Bíblia com a ótica da fé, com a ótica espiritual, elas querem espiritualizar tudo aquilo que é de ordem natural e naturalizar tudo aquilo que é de ordem espiritual. Né? Então, quer dizer, e isso, na verdade, gera um problema muito grande. Gera um problema interno, porque gera contradição. Né? Você vê que esse Deus, além de não ser funcional, é um Deus que não pode se comunicar, é um Deus que tem pensamentos e sentimentos tão iguais ao povo que o gerou. Tem isso ainda, tá? Porque se Deus fosse gerado hoje, Antônio, como é que Deus seria? Totalmente diferente de Javé. Certo? Porque o consenso mudou, a natureza humana mudou, a moral humana mudou também, né? Então, quer dizer, todo o nosso esforço filosófico, teológico e principalmente jurídico, ele teve uma modificação significativa no Ocidente, profunda, a ponto de gerar, né, por exemplo, você vê Michel Foucault, ele traz no seu livro Vigiar e Punir, né, a proposta dele, como a proposta de Beccaria, por exemplo, né, isso são dois autores que condenam veementemente a pena de morte, né, Beccaria lá, quase no século XV, se eu não me falha a memória, tá? E semelhantemente, Foucault, dos nossos tempos atuais, condenam a pena de morte. Então, quer dizer, condena o corpo ser flagelado, o corpo ser censurado, ser triturado publicamente, gerando vexame, e isso, na verdade, além de gerar vergonha,
além de não ter o devido processo legal, além da pena ser completamente desigual, ela trazia monstruosidade para as pessoas. Então, se nós mudamos tudo isso, e nós temos mais vigilância, porque, veja, vigiar ou punir, a gente está mais vigilantes com câmeras, né? Olhos abertos, vizinhos que se conversam, vigilantes, para inibir o crime. Ruas que são, por exemplo, que tinha pouca assistência de luz, estão mais iluminados. Bairros que eram longe bairros periféricos, que eram mal iluminados, né, onde havia os maiores tipos de ações, né, criminosos, foram mais iluminados. Hoje tem câmera em tudo quanto é tipo de lugar. E isso tudo molda o comportamento, molda o meio e molda o comportamento da pessoa. Agora, quando você tem um livro desse daqui, que está na sua estante, quando você tem esse livro que está nas escolas, o que eu vou falar para uma criança? Imagina uma criança, e eu digo assim, meu filho, Levítico capítulo 24, versículo 16, diz que existe pena de morte para blasfemadores. Como é que eu vou ensinar isso para a criança? Fala para mim. Sendo que o artigo 5º, inciso 4 e o inciso 9, a manifestação do pensamento é resguardado pela lei. Você pode, Antônio, falar contra presidente. Você pode fazer críticas ao Supremo. Você pode fazer críticas a qualquer pessoa, desde quando você não fira a lei, né? Para não cair no Código Penal também. Você não pode desonrar outra pessoa, porque desonra, né? A honra da pessoa tem que ser resguardada. Você fazer injúria, calúnia, difamação, aí também não pode. Né? Isso não é liberdade que as pessoas têm, né? Mas já passa a ser libertinagem. Então a lei, ela serve para nos guiar, para que as pessoas possam entender e progredir, né? Eu pensava assim, hoje eu saí da cadeia ressocializado, e hoje eu penso diferente, né? Então o que acontece? Quando você tem uma Bíblia que ela é imutável, ela é a palavra de Deus, de um Deus que não muda. Então, se Deus não muda, Antônio, blasfemar, morte para blasfemos, continua de pé? Não continua de pé porque Jesus veio e mudou tudo. Peraí, opa, vamos devagar, vamos pensar. Jesus veio e mudou as leis de Deus, que é imutável. Peraí, o cara que fundou uma nova religião, um cara que foi contra o seu próprio povo, um cara que denunciou o próprio povo, que criou um novo partido político, eu digo no sentido ideológico, aí esse cara que não concordava com nada e que ovacionava Roma, aí quer dizer que esse cara mudou o que Moisés disse? Que contradição é essa, gente? Quer dizer que uma religião pode opinar na religião do outro. Isso quer dizer que Jesus veio, fundou uma nova ideologia para censurar a outra. Aí essa aqui é válida, aí a outra não é mais não. Sendo que esse Deus aqui que escreveu que é a morte para os blasfemadores, ele falou assim, ó, essa morte para os blasfemadores ela será válida até a volta do meu filho. Falou isso, Antônio? Não tem isso, né, cara? Não tem. Ô, Jason, só te interrompendo aqui rapidinho, o nosso amigo aqui, Antônio Calvão, falou assim, ó, Antônio, tem um novo ateu aqui comigo vendo a live, manda um abraço pra ele, que abriu a mente vendo nossos vídeos, ele é fã de vocês, é o Rael de 20 anos, um abraço aí pro Rael, manda um abraço aí, ô Jason, pro nosso amigo Anthony aí, cara. Rapaz, um abraço para você, porque o Anthony está fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho sensacional, onde muitas pessoas têm se orgulhado do trabalho que esse cara tem feito. Ele é um cara incansável, já está aí há quase 4 anos no ar, né, ininterruptos, colocando vídeos um atrás do outro, estudando, aprendendo, né? E, quer dizer, eu mandar um abraço para o Rael também, de 20 anos de idade, um camarada que com 20 anos já começou a olhar a Bíblia com outras lentes e entendeu que a nossa Constituição e as nossas leis, elas são superiores aos deuses de todas as religiões, e que o que deve, na verdade, prevalecer
é a nossa razão, não a nossa fé. Fé, pessoal, é algo particular. Viu, Anthony? Muito obrigado por tudo. Então, a fé é algo particular, é de fórum íntimo da pessoa. Eu não sou contra a tua fé, não, cara. Agora, desde quando a tua fé agora, ela é institucionalizada, agora, ela é registrada, ela é vendida. Agora tem um texto que a tua fé agora virou um registro, e agora esse registro está nas escolas, está nas faculdades, ensinando os meus filhos, os meus adolescentes e os meus jovens a pensar igual a você, aí, amigão, acabou, aí eu tenho que combater. Eu tenho que vir aqui e falar para você que a nossa lei, nós visamos a liberdade de expressão, e a tua Bíblia não. A liberdade de expressão, qual que seria, Antônio? Seria o seguinte, olha, Deus falou a Moisés. Olha o que foi que Deus falou a Moisés, Antônio. Agora, Antônio, tá me ouvindo? Tá falhando aí? Tô te ouvindo, pode falar. Tá não, pronto. Tá tudo bem. Eu gostaria que você me desse um versículo bíblico onde Deus... Agora eu quero ver se você é bom de Bíblia. Eu sei que você é muito bom de Bíblia, mas eu quero ver se você lembra. Vamos lá. Agora eu vou colocar o Antônio em teste. Me fala o capítulo bíblico, ou pelo menos o texto, ou o livro, que fala que o povo procurou a uma religião e Deus deu a sua bênção e falou, vai em paz e seja feliz. Isso aí não tem, cara. Pelo contrário. O povo ia procurar uma outra religião, um outro Deus, e aí ele se irava contra o povo, ele ficava virado, possesso, ele dava um chilique, rodava a baiana celestial, né, imaginária dele, ficava lá furioso contra o povo, e ele próprio articulava nações estrangeiras para destruir o próprio povo, mandava pragas, pestes, fome, mandava tudo isso contra o próprio povo, a própria nação, até eles ficarem moídos, até os pais comerem a carne dos próprios filhos, até as mulheres serem violadas e os filhos despedaçados diante dos homens. Quando acontecesse tudo isso, a dor fosse extremamente pesada, aí ele voltava e falava, ou me ama ou vai sofrer, filho. Não tem outra. Na Bíblia é assim. Corretamente, exatamente. Então, quer dizer, você vê que não existe liberdade de expressão na Bíblia, certo? Então, a ideia de Moisés, ela é absoluta, o Deus está na cabeça dele mesmo, né? É o Deus que sussurra no ouvido dele, é o Deus que é o juiz, Deus é juiz, Deus faz o tribunal, Deus decide, né? Como no caso do homem que estava colhendo lenha, o sacerdote pediu a Deus, falou, Senhor, esse homem, ele trabalhou no sábado, realizou um trabalho no sábado, e nós não sabemos o que fazer com ele, em pleno sábado. Aí Deus imediatamente, isso aqui é o mais impressionante, sabe? Deus não mata a fome de pessoas e nem educa, nem ensina matemática, né? Não cria escolas. Mas quando o cara pecou, e o sacerdote convocou Deus, foi imediato. Ele veio sussurrar nos ouvidos. Obrigado. Ele veio sussurrar nos ouvidos. Um cafezinho quente agora. Porque eu sou falho, pecador, humano, limitado. Não fecha não por causa da internet. Aí o que acontece? Então você vê que o camarada, ele pediu a Deus e Deus veio de imediato, Antônio. Quer dizer, o crente de hoje deveria pensar, bom, como é que Deus veio de imediato para criminalizar o cara? Ele só colheu lenha. Foi o único crime dele. E aí entra naquele que eu tinha falado. E como que esse Deus, Jason, ele vai lá, o Davi, ele articula pro Urias ir para a guerra para ele ser assassinado, para ele poder pegar a mulher do cara, cometer o crime que o próprio Deus instituiu, que era do adultério, que segundo o que o próprio Deus instituiu, deveria ser os dois apedrejados até a morte. Esse Deus perdoa Davi,
Davi vai acontecer nada com o Davizinho, mas porque a criança iria envergonhar Deus diante de seus inimigos, ele vai lá, tortura a criança, ele não mata a criança instantaneamente ou ele arrebata a criança. Ele faz a criança ser torturada durante 7 dias, antes dela poder receber o próprio nome, que para eles era uma honra, tanto que não é nem dito o nome da criança, e ele vai lá e executa a criança friamente. Como pode um Deus que, para uns, ele segue uma lei desproporcional, porque essa questão da lenha no sábado é desproporcionalidade. Você pode até explicar uma questão disso daí, foge de qualquer razoabilidade. Olha só, a pena foi aplicada depois, ela foi inventada depois a pena, ela já não existia antes. Então, eu não sei se tem, como é que é, retroagindo, ele retroagiu uma pena capital que o cara nem sabia que existia, que se ele pegasse lenha no sábado ele ia ser morto. Tanto que eles foram consultar Deus do que deveria saber. E não pode isso no direito. Não pode isso no direito. Retroagir, né? Pra matar, né? Não. E outra coisa, Jason. E aí, para Davi, ele perdoa, não acontece nada com Davi, e ele mata o inocente, torturando com tortura e execução. Sem processo, sem nada. Como que você vê essas duas situações aí? Como é que você compara a situação de números com o cara sendo morto de forma totalmente desproporcional só para pegar a lenha no sábado, e do filho de Davi com Betseba, que foi toda uma situação articulada, premeditada. E aí? Amigos e amigas, se vocês chegaram até este momento, é porque percorreram conosco uma longa estrada de reflexão, choque e até indignação. O vídeo que acabamos de assistir não é apenas mais um recorte de uma conversa casual. Ele é, na verdade, uma porta que se abre para um território sombrio, onde mitos antigos são confrontados pela razão, onde crenças veneradas por milhões revelam seu lado mais cruel e contraditório. E quando as cortinas da fé são puxadas, aquilo que aparece diante de nós não é um Deus de amor e bondade, mas sim uma figura de terror, ciúme, superstição e sede de sangue. Jason Ferrer, com a autoridade de quem já esteve do outro lado, mostrou que não se trata de opinião pessoal ou interpretação enviesada. Estamos falando de textos claros, registrados nas páginas da Bíblia, que não podem ser simplesmente varridos para debaixo do tapete. Estamos falando de mandamentos que prescrevem a morte de quem ousa acender um fogo no sábado, que ensinam como espancar escravos sem ser punido, que orientam o pai a oferecer a própria filha como mercadoria. São passagens que, se fossem apresentadas em qualquer outro livro, seriam denunciadas como apologia ao crime. Mas, por estarem sob a capa de sagradas, ainda encontram defensores que buscam justificá-las com contorcionismos intelectuais. E o mais estarrecedor é pensar que, em pleno século XXI, ainda se tenta vender a ideia de que esses escritos são a base da moralidade ocidental. Como bem pontuou Jason, nenhuma sociedade jamais prosperou com base no roubo e no assassinato. Não foi a Bíblia que nos ensinou que matar é errado, mas sim a experiência de milhares de gerações humanas que compreenderam, pela convivência e pelo senso de justiça, que a vida em comunidade exige limites éticos. Quando líderes religiosos dizem que sem Deus não há moral, o que eles realmente querem dizer é: sem obediência cega à sua autoridade, não há controle. Antônio Miranda, com a clareza que lhe é característica, reforçou que a Bíblia não é um manual espiritual, é um documento político. Foi escrita para manter a ordem de tribos, consolidar um povo em torno de um líder, legitimar conquistas violentas. É por isso que ela é recheada de mandamentos cruéis, rituais supersticiosos e regras absurdas. Não porque Deus falou, mas porque homens escreveram para proteger seus próprios interesses. E ainda hoje, 2 milênios depois, essa mesma estratégia continua em vigor. A diferença é que agora ela se veste de tradição, costumes e valores da família. Quando olhamos para as passagens citadas ao longo do vídeo, vemos um padrão claro. Um Deus que age como um senhor feudal ciumento, que pune quem ousa adorar outro, que exige sangue para se satisfazer, que se surpreende quando o povo não faz o que ele esperava. Como acreditar que essa figura é onisciente? Como crer que um ser supostamente perfeito é capaz de se frustrar, de se arrepender, de se contradizer? A resposta é simples: não é um ser perfeito. É apenas um reflexo das emoções humanas projetadas em um personagem mitológico. E aqui chegamos ao ponto central desta reflexão.
Por que tantas pessoas ainda insistem em defender isso? A resposta é dolorosa, mas necessária. Porque a fé cega é confortável. Porque questionar dá trabalho. Porque duvidar é arriscado. Muitas vezes, o medo do inferno e o apego à tradição familiar falam mais alto do que a razão. Mas é justamente por isso que precisamos de conversas como esta. É justamente por isso que precisamos de vozes como a de Jason e Antônio. Eles lembram a todos nós que a dúvida não é inimiga, mas aliada da liberdade. E agora eu falo diretamente com você, que assistiu até aqui. Não se contente em apenas ouvir. Pegue sua própria Bíblia, leia com calma, compare com a Constituição, compare com a Declaração dos Direitos Humanos. Pergunte a si mesmo, se esse livro fosse escrito hoje, por uma pessoa desconhecida, você o aceitaria como lei moral? Ou você denunciaria o autor por apologia ao crime, por machismo, por racismo, por incentivar a escravidão? Essa é a pergunta que não quer calar. Se a resposta for óbvia, então temos que encarar outra questão. Por que ainda aceitamos que esse mesmo livro tenha tanto poder sobre leis, escolas, famílias e até sobre a política? Por que aceitamos que candidatos usem versículos como plataforma eleitoral? Por que toleramos que crianças sejam ensinadas desde cedo a temer um ser imaginário que manda matar quem pensa diferente? Essas são perguntas que precisam ecoar além desta tela. E aqui entra a chamada à ação. Se esse conteúdo fez sentido para você, se mexeu contigo, se te fez repensar coisas que estavam engavetadas na sua mente, então não deixe esse vídeo morrer aqui. Curta, comente, compartilhe. O algoritmo do YouTube não é neutro, ele responde ao engajamento. Quanto mais você interagir, mais pessoas terão acesso a essa reflexão. E cada nova pessoa alcançada pode ser mais uma mente despertando, mais uma vida se libertando do jugo da fé cega. Mas não para por aí. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Acompanhe nossos próximos vídeos, porque a luta contra o obscurantismo não termina em um corte ou em uma live. Ela é constante, diária, necessária. Cada inscrição é um tijolo a mais nessa construção de um espaço seguro para o pensamento crítico. E claro, não posso encerrar sem agradecimentos. Obrigado a Jason Ferrer pelo trabalho incansável, pela coragem de expor sua história e pelo compromisso com a verdade. Obrigado a Antônio Miranda pela lucidez e pela firmeza em confrontar dogmas com razão. E obrigado a você, que deu o seu tempo, que é um recurso valioso, para assistir até o fim. Vocês são parte essencial dessa resistência. Amigos, toda mudança começa com uma pergunta. E talvez hoje você tenha saído daqui com mais perguntas do que respostas. E isso é ótimo. É no terreno fértil da dúvida que cresce a árvore da liberdade. A fé cega escraviza, a dúvida liberta. Por isso, o convite que eu deixo é: continue questionando, continue lendo, estudando, debatendo. Continue dando voz a quem ousa desafiar os dogmas. E continue conosco, porque enquanto houver um púlpito pregando medo e submissão, haverá também uma rebelião da razão disposta a contestar. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por não aceitar respostas prontas. Muito obrigado por ser parte dessa luta. O vídeo termina, mas a reflexão continua. O próximo passo é seu. Até a próxima.